João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém. É todo mundo que é filho? Hã? Todo mundo é filho de Deus? Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Todo mundo é criação ou criatura, né? Mas filho é só aquele que recebeu a Jesus. Pai, mais uma vez nós rendemos graças pela tua palavra. Ela é poder de vida para nós e é ela que nos sustenta. Temos convicção que ela é poder, ela é cura, ela é saúde para nós, para o nosso espírito, alimento para nós, esperança para os nossos sonhos, para tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nessa noite nós temos convicção que o Senhor quer nos revelar coisas tão extraordinárias dentro dela. Por isso nosso coração se abre, receptível para tudo aquilo que o Senhor tem. E eu me submeto ao teu Espírito. Oh Deus, que através da minha boca com clareza saia tudo aquilo que o Senhor quer. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Uma coisa que é interessante, queridos, e eu tenho me despertado muito para isso esses dias. Parece que dentro da jornada cristã, as pessoas têm uma visão tão deturpada e errada a respeito do que representa tudo isso para nós, porque algumas pessoas enxergam o cristianismo, ou o chamado para viver para Cristo, como um ato assim de tanto peso, né? Parece que é algo que é tão pesado para nós, parece que é uma responsabilidade tão absurda, e as pessoas olham mais como um momento de sacrifícios e dificuldades do que privilégio. As pessoas colocam mais, né, a responsabilidade como um fardo e deixam de enxergar o privilégio que existe, queridos, em se tornar um filho. Entenda isso. Primeiro a gente precisa compreender que isso é um privilégio, porque nem todos receberam. Então se é para alguns, você precisa estar, eu estou nesse meio, eu sou privilegiado. As responsabilidades existem, mas primeiro a gente precisa enxergar o privilégio de poder estar em Cristo e andar com Ele, e compreender que o chamado a viver isso é uma honra que eu preciso carregar. Você é único, querido, entenda isso. Por isso que eu perguntei para você, todos são filhos? Não. Existe uma classe distinta que Ele deu o privilégio de poder fazer parte da família dele, em Cristo Jesus. Então nós somos privilegiados por hoje fazer parte dessa família. E eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que Pedro vai retratar dentro das cartas dele, que vai nos trazer uma consciência de quem nós somos, e a gente ter o privilégio de compreender tudo isso para a nossa vida. Olha que coisa interessante, Pedro vai falar lá na primeira carta dele, 1 Pedro no capítulo 2. Versículo 2. Ele diz o seguinte: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Fala, pastor, o que está falando de privilégio nesse texto aqui? Pedro é tão maravilhoso quando ele traz essa consciência, né? E a visão de quando nós recebemos a Cristo e nós nos tornamos uma nova criatura, diz a Bíblia, e a isso nós damos o nome de novo nascimento. Porque quando a gente estava no mundo, perdido entre os nossos delitos, o nosso espírito morto, não tinha consciência de quem era Deus, andávamos segundo os nossos conceitos,
vivendo a vida da maneira que achávamos, perdidos e cegos. Um dia fomos encontrados por Cristo dentro do seu amor, e uma vez que eu abri o meu coração para Ele, eu aceitei como Senhor da minha vida, diz a Bíblia que o meu espírito agora é recriado, a vida volta ao meu espírito, e agora eu começo a ter consciência de fato de quem Deus é. A isso damos o nome de novo nascimento. E aí Pedro faz uma alusão a esse novo nascimento, nos chamando como recém-nascidos. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém nasce andando e nem falando, né? Toda criança, quando ela é recebida dentro de uma família como bebê, ela tem que ter todo o cuidado necessário que ela precisa ter. Ainda que dentro do mundo natural, nem todas as famílias vão possibilitar isso, mas deveria ser. A família existe para quê? Para a proteção, para a provisão, para o amor, para o cuidado, para as instruções, para nos tornarmos pessoas de fato consistentes, sólidas, com caráter e princípios. Deveria ser dessa maneira. Eu entendo que nem todos, né, viveram dentro de uma família assim, mas o certo seria que fosse dessa forma. Agora, se tratando de Deus, queridos, uma vez que você o aceitou, a primeira consciência que você precisa ter é que você nasceu dentro de uma família, amém? No qual você tem um rei e você faz parte desse reino. Uma vez que você nasceu de novo, você agora começa a participar da família de Deus. E dentro dessa família a gente começa como um bebê. É isso que Pedro está querendo dizer. Como bebês, como crianças. O nosso primeiro contato é exatamente esse. E dentro dessa família agora eu vou me desenvolver dentro desse relacionamento. Mas a primeira consciência que você tem que ter: você nasceu dentro de uma família real, querido. Você não nasceu em um lar qualquer. Você nasceu dentro de uma família onde você tem um rei, e o rei que estabelece o seu governo com princípios, um rei que tem um coração voltado para o seu crescimento, e um rei que ama você incondicionalmente. É a primeira consciência que você tem. Você é alguém especial, que foi recebido por Ele. E qual que é o privilégio? Exatamente ser filho de Deus. Você agora se tornou um filho de Deus, nascendo dentro de uma família real. E você tem um Deus como pai. Se isso não é privilégio para você, querido, não existe nada que vai te fascinar. É essa a primeira consciência que você precisa ter. Ainda que dentro do mundo natural a sua família foi a pior ambiente que você já imaginou, agora você está fazendo parte de uma família real, querido. Ainda que você não teve uma presença paterna, não teve uma referência, deixa eu te dizer, você tem um pai agora. Um pai que se preocupa com você, um pai que te ama e um pai que te chamou para viver tudo isso. Olha o que João vai falar na primeira carta dele, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vou ler na versão da mensagem aqui. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece, nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Agora, uma vez que você nasce dentro dessa família aqui, qual que é o processo disso tudo? É você crescer e descobrir cada dia mais, dentro dessa relação, como seu pai é. O que Ele está te oferecendo. O que é viver dentro dessa família. Você precisa entender uma coisa. Nenhum bebê, por menor que seja, né? A Isabelle vai ganhar agora. Um bebê não nasce tendo consciência, querido, de paternidade e nem tendo consciência de família.
Ele não nasce com essa consciência. Agora, uma coisa que a gente não pode desconsiderar é que o privilégio, ele existe lá. Ela só não tem consciência do que está sendo oferecida para ela dentro dessa família. Mas que existe, existe. Agora, para mim desfrutar disso, o que eu preciso? Eu preciso crescer. Eu preciso estar crescendo dentro desse relacionamento. Agora, qual que é a minha responsabilidade então, como recém-nascido? E o que Pedro está querendo dizer aqui? Vamos voltar lá? 1 Pedro 2:2. Primeiro ele fala: desejais como meninos recém-nascidos, nascemos de novo. Agora você precisa desejar o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes. Essa é a minha responsabilidade. Uma vez que eu estou inserido dentro dessa família, fui recebido dentro dessa família agora como recém-nascido, o que me é proposto? Você precisa se desenvolver. Porque se você permanecer como bebê, você não vai ter consciência e nem desfrutar de tudo aquilo que o reino está te oferecendo, de tudo aquilo que você tem como privilégio. Agora, o único papel seu é você se desenvolver dentro da sua alimentação. Como uma criança genuína necessita de um alimento, e Pedro fala aqui agora do leite, mas ele vai trazer agora para o contexto espiritual, porque eu estou falando de um novo nascimento espiritual. Nós precisamos desenvolver, querido, amém, a nossa vida espiritual, para termos consciência de quem nós somos dentro dessa família agora. É por isso que dentro de muitas igrejas ainda existem bebês. Por quê? Porque não foram ou não estão sendo nutridos com o verdadeiro alimento que vai trazer crescimento, e um crescimento que vai trazer inspiração, convicção, para que ela saiba de fato aonde ela está enxertada. Você só pode desfrutar de algo que você tem consciência que é para você, querido, que é para a sua vida. E o que Pedro está querendo dizer é o seguinte: você só pode viver isso quando você crescer. Porque um bebê não pode dirigir, um bebê não pode falar, um bebê não pode andar, um bebê não pode tocar. Mas a expectativa de todo pai é poder ver isso, é ver o desenvolvimento. Uma vez que nasce, a gente já fica na expectativa de poder ver ele se assentar, né? Ai, que delícia, já está sentando, já está engatinhando, está nascendo dentinho, já está me chamando de papai, já está tendo consciência. Daqui a pouco já está andando e tem consciência que aquela casa é dela. Ela tem consciência de que aquilo que está na prateleira ela pode pegar, ela pode comer, ela pode tocar. E não é diferente dentro do reino. A gente precisa ter essa convicção, mas como? Nos desenvolvendo. O propósito de Deus é que você cresça, se torne homem e mulher. Criança é um processo de você entrar a fazer parte de tudo isso. Mas você só pode usufruir de fato quando você tiver consciência. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Acho que eu anotei errado aqui, viu? Hebreus 5:12. Vai lá. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais
que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. É o que ele está chamando a atenção. Ele está chegando a dizer o seguinte: olha, existe um tempo da sua vida que você tem que parar com leite. Você tem que deixar as coisas de criança para trás. E aí ele está chamando a atenção. Já é o tempo de vocês estarem se alimentando de coisas mais sólidas. Porque são essas coisas sólidas que vão produzir fortalecimento, resistência e convicções para vocês. Mudando comportamento e caráter. E ele às vezes é um pouco duro. Paulo fala isso algumas vezes. Quando ele chega em algumas igrejas, ele diz: espera aí, quando eu cheguei aqui, eu pensei que eu já ia encontrar aqui um grupo de pessoas maduras. Pelo tempo que vocês já nasceram de novo, eu entendo que vocês chegaram como bebês, mas já passou essa fase, já tem anos. Vocês já eram para estar ministrando a palavra. Vocês já eram para ser maduros diante dos problemas, das dificuldades da vida. Vocês já eram para ser maduros dentro da igreja, para parar com coisinhas e coisinhas, já eram para ser homens e mulheres. Mas eu chego aqui, sabe o que eu percebo? Que vocês são como crianças. Quando deveriam estar instruindo, estão precisando voltar aos rudimentos antigos e receber leite novamente. E ele estava querendo dizer: passou dessa fase. Sabe, queridos, então o que você precisa? Como responsabilidade, crescer dentro da palavra. A palavra é o alimento sólido para a sua vida. Ela é que vai trazer segurança na sua jornada, na sua caminhada. Ela vai trazer segurança nos relacionamentos. Ela vai trazer base para tudo que você está vivendo, para os seus projetos. Porque se você continuar tomando leite, você vai continuar nos mesmos erros que você sempre viveu. Por quê? Porque você tem comportamento de criança. E com o comportamento de criança você não pode viver as coisas que Deus tem para adulto. Não se pode confiar coisas grandes a crianças. Não se pode. Pai, eu estou querendo tanto isso. Pergunte para você: você está preparado? Deus pode colocar milhões na sua mão? Não. Por isso que você não recebe. Que pai vai confiar um carro para um bebê? Jamais. A gente confia coisas que a gente tem realmente convicção para pessoas que são maduras, são sólidas. Então o primeiro princípio que você precisa ter: você é criança, mas você precisa se desenvolver. A responsabilidade sua é crescer. Amém? Crescer com maturidade. Porque tem gente que cresce sendo criança. E aí a gente entra dentro de igreja que parece que é berçário. Tem gente brigando até hoje por coisinha. Eu não vou voltar por causa disso, eu não vou fazer por causa disso, eu não vou isso, vou assado. Deixa eu te falar uma coisa. Menino birrado, querido, ele só vai perder. Birrento só vai perder. Se você ficar de mal de Deus ou com birra de alguém, quem sai prejudicado é você. Então trata de ser maduro. Trata de virar homem, de virar mulher. Amém. 2 Pedro 1,14. Olha o que Pedro vai falar. Pedro 1,14, peraí, os dois. Oh, Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais
na vossa ignorância. Na versão transformadora vai dizer o seguinte: por isso arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Uma coisa interessante aqui agora, que Pedro agora já não fala recém-nascidos, mas Pedro agora já vai tratar como filhos obedientes. Aqui já não somos recém-nascidos, somos filhos obedientes. E qual que é o privilégio nisso? Nós já estamos crescendo, já estamos nos desenvolvendo dentro dessa família e dentro desse corpo, amém? Talvez ainda como um adolescente ou uma criança, mas já com uma consciência de saber entender o que Deus fez por nós, para nos receber como filhos. Começa o nosso processo de desenvolvimento, e o que Pedro está falando é exatamente isso. As etapas estão começando a acontecer na sua vida. À medida que você está crescendo, responsabilidades maiores estão sendo entregues para você. Mas a gente precisa entender o seguinte: todo privilégio vai trazer responsabilidade, mas o prazer tem que estar no privilégio. Dentro da empresa, talvez a sua posição privilegiada vai trazer uma responsabilidade maior. A quem é muito dado é muito cobrado. Agora, uma vez que eu quero crescer e me desenvolver, eu preciso entender que eu preciso estar pronto a essas responsabilidades. Responsabilidade não é peso, responsabilidade é confiança de alguém que te colocou numa posição de privilégio. Porque se você está numa posição privilegiada, é porque alguém enxergou em você atributos suficientes para você poder suportar e viver aquilo que te é cobrado. Então a gente precisa compreender isso. Todo privilégio ele vai trazer responsabilidades. E agora Pedro fala exatamente sobre isso. Como filhos que estão crescendo e vivendo tudo isso, qual que é a responsabilidade agora para um filho que está crescendo? É corresponder aos ensinamentos que o pai está trazendo. Porque uma vez que o seu filho já não é mais criança, ele começa a se desenvolver e a se tornar um adolescente, qual que é a responsabilidade que você vai começar a trazer sobre a vida dele? Os ensinamentos que você tem, os valores que você tem. E dentro dos princípios que você está ensinando, se ele corresponder, cada dia mais você vai dar. Uma vez que ele está crescendo, aí você já fala: agora você já pode sair de casa. Eu já vou te dar a cópia da chave, né? Eu lembro o pastor Átila Brandão, eu não esqueço, quando ele estava falando que na adolescência dele, uma das coisas que ele mais ficou orgulhoso foi quando o pai dele fez a cópia da chave da casa e deu para ele: está aqui, filho. Ele falou: poxa. Dizia que chegava perto dos amigos dele, mostrava assim, ó, pendurado assim: o que é isso, Átila? A chave da minha casa. Para aquelas pessoas não era nada, mas para ele, sabe o que estava querendo dizer? Você pode entrar e sair na hora que você quiser, porque eu confio em você. Eu tenho confiança plena, eu posso te dar a chave. E quando você tem a chave, você não precisa falar nem o horário. Por quê? Porque tem alguém que acredita em você, alguém que confia em você. E agora ele nos chama de filhos obedientes, porque dentro do processo do crescimento, querido, eu vou me desenvolvendo dentro dessa palavra e vou buscando viver esses valores. É isso que traz orgulho para o coração de um pai. Filhos que se submetem àquilo que foram ensinados. E aqui eu estou falando de um ensinamento espiritual, de alguém que está educando dentro dos valores, queridos, que quer ver você crescer, se desenvolver. Você tem um Deus. Na antiga aliança era um Deus, hoje você não tem um Deus, você tem um pai, querido. Você sabe qual que é a diferença, amado? Na antiga aliança tinha maneiras assim que o homem precisava para ele poder se relacionar com Deus. Hoje você tem um pai, que você pode olhar para o céu e dizer: papai, eu te amo.
Agora, qual que é a expectativa desse pai em relação a isso, de você poder chamá-lo de pai? Cumprir os valores que ele te ensinou. Porque fazendo parte de uma família real, queridos, existem atributos e responsabilidades que a gente precisa saber valorizar. Você não está dentro de uma família qualquer. Você tem um pai que é rei, que tem princípio dentro do reinado dele. A gente precisa honrar o trono do nosso pai. Porque sendo filho de um rei, você é príncipe. Você não é um súdito qualquer. Amém. E o que ele quer através dos filhos é ser conhecido. Que coisa linda é quando você vê um filho seu e alguém dizendo: nossa, mas que menino. Aquilo dá mais orgulho para a gente do que para eles. E o que Deus quer, queridos, é que você o represente. O represente. Para as pessoas olharem e falar: nossa, o seu filho é sensacional. Rei, que príncipe que você gerou. Que caráter. Que valores. Nossa, como ele tem se desenvolvido. Deus não tem filhos prediletos, queridos. Amém. Mas infelizmente alguns cresceram mais dentro do conhecimento. E uma vez que cresceram e amadureceram, têm recebido mais pela confiança do Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda há tempo para mudança. Amém. Ainda há tempo para você dizer: olha, eu vou mudar. Eu quero crescer dentro dos valores do meu pai. Eu quero orgulhar o coração dele. Eu quero trazer honra para ele. Aleluia. Aí essa obediência, ela expressa-se em 1 Pedro, queridos. Capítulo 1, versículo 14 até o 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escritos: sereis santos, porque eu sou santo. Qual que é a responsabilidade? Nos tornarmos como Ele. Amém? Como filhos obedientes, eu preciso manifestar o caráter do meu Pai. Ser santo, queridos. Amém? Não é você ter um quadro pintado lá e com a roupa até lá embaixo, nada disso. Santo é alguém que foi separado. Santo é alguém que tem valores diferentes. Santo é alguém que rejeitou aquilo que o mundo trouxe. Amém? Uma vez que eu estou em Cristo, eu me torno santo, porque nele eu sou santificado. Então santo não é você ficar preso dentro do quarto e jejuando 40 dias, 40 noites. Amém? Não se relacionar com ninguém. Não, santo é você ter os seus valores firmados dentro da palavra e não negar esses princípios. Não negar esses princípios. Vamos ter falhas? Vamos. Vamos deixar de ser santo? Não. Eu só deixo de ser santo no dia que eu me afasto dele completamente. Mas no dia que eu permaneço e decido viver para Ele, amém? E obedecer a sua palavra, aí eu me torno santo. Eu passo a ter os atributos dele. Eu passo a enxergar a vida da forma que ele me ensina. Eu passo a olhar para as pessoas da forma que Ele quer. Eu passo a me relacionar com as pessoas da maneira certa. E é isso que a gente precisa. É isso que Ele espera de nós. Pessoas maduras a esse ponto. Das pessoas poderem olhar para você e dizer: você é a cara do seu pai. Não deu nenhum glória aí. Essa é a maior frustração de um pastor. Ele já acha que na hora que ele vai falar, agora vai dar. Oh meu Deus, me ajuda. Aleluia. 1 Pedro 2:5.
vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui agora já passou da fase adulta, da fase infantil, da adolescência, e agora Pedro aqui nos chama de pedras vivas. Pastor, o que é isso? Vamos voltar um pouquinho lá em Mateus, capítulo 16. Versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Olha que coisa interessante. Ele olha para João, não, ele olha para Pedro e diz: disseste bem, Simão Barjonas. Simão, querido, sabe qual que é o significado de Simão? Inconstante. Na verdade era o significado do nome. Amém. Amados, o seu nome, amém, ele vai te levar para o seu destino. Entenda isso. Todas as vezes que você vê Deus mudando o nome de alguém, Ele está mudando o destino de uma pessoa. Lembra quando Ele mudou o nome de Abraão para Abraão? Porque pai de multidão será. Eu estou te mandando para o seu destino. Agora Ele está falando aqui. Jacó tinha o nome como? O enganador, né? E aí Deus muda para Israel, que significa príncipe de Deus. Não é isso? Agora ele pega aqui e fala assim: disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi a carne que revelou você, mas o meu espírito. Pois eu te digo, agora tu não és mais Simão, mas tu és Pedro, que significa pedra. Um pequeno fragmento que foi tirado da pedra angular, que é Jesus. Eu te pergunto uma coisa: se você chegar diante de uma montanha e quebrar um pedaço, ou arrancar um pedaço dessa rocha, essa montanha, essa rocha, ela tem os mesmos elementos que essa montanha tem? Ou que essa pedra grande tem? É por isso que nós nos tornamos pedras vivas. Pedro está querendo dizer aqui uma coisa: você cresceu, se desenvolveu, virou homem, e o seu caráter, a sua mudança, te transformou em uma pedra ou uma rocha, onde os valores e atributos
de Cristo estão se manifestando em você. Você agora é uma pequena pedra que foi tirada de uma grande pedra, onde você tem os atributos de Deus, e como pedra viva, amém, nós agora nos tornamos participantes da natureza de Deus. O que ele está querendo dizer agora? Você se desenvolveu, e dentro do seu caráter você está sendo participante dentro desses atributos. Você está manifestando quem Ele é. Você está revelando ao mundo os valores que Ele tem. Então você precisa ter isso. Você tem os atributos de Deus dentro de você, querido. Quando você nasceu de novo em Cristo, você recebeu dele todos os atributos dele. Jesus foi um cara extraordinário, sensacional, foi. Você precisa ser sensacional e extraordinário como ele, porque os mesmos atributos de Jesus estão dentro de você. Você tem a natureza de Deus, você tem o próprio Deus vivendo dentro de você, querido, te treinando, mudando, te aperfeiçoando, mas você precisa estar disponível para essas mudanças, para essas transformações. E qual que é esse privilégio? O privilégio é de sermos pedras nesse edifício espiritual. O que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer que ele é a pedra angular, ele é a pedra da esquina. A pedra angular quer dizer a pedra principal em qualquer fundamento. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Jesus é o alicerce, mas vocês são as pedras que vão edificar o templo espiritual. Nós somos templos espirituais, onde temos a presença de Deus em nós. Aí você entende uma coisa: como pedras, quando nós nos reunimos nesse lugar, juntos em um mesmo corpo, nós estamos edificando um templo de louvor a Ele. O templo não é a parede, o templo somos nós, pedras, nos ajuntando dentro dessa base sólida e constituindo aqui um lugar, queridos, onde a glória, a manifestação do poder, dos milagres, da operação dos dons se manifestam. Não é a parede. Esse lugar vazio é um galpão, querido. Amém. Isso aqui em cima, aqui, ó. Amém. Isso aqui é feito de cimento, de concreto. Não existe santidade nenhuma nesse lugar aqui. E aí tem pessoas que falam assim: olha, você não pode subir ali em cima, você tem que tirar a sandália do seu pé, porque aquele lugar é santo. Amados, esse lugar só se torna santo quando existem homens e mulheres em cima dele. Porque o que torna esse lugar santo é a presença que está dentro de mim. Não é o cimento, não é o tijolo, não é o púlpito. A santidade consiste em alguém que carrega aquele que é santo. Quando eu estou aqui, esse lugar é santo. Por quê? Porque o santo está dentro de mim. É isso que a gente precisa ter consciência. Amém? Como pedras vivas, constituir ou edificar, amém, um edifício espiritual. E qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a nossa responsabilidade como pedras? Primeira consciência: você não está morto, porque o nome já diz, pedras vivas. Amém? Então, como pedras vivas, a nossa responsabilidade é de oferecer sacrifícios espirituais, porque somos sacerdócio santo. Essa é a nossa responsabilidade. Edificarmos aqui nesse lugar, amém, um ambiente onde os sacrifícios espirituais se manifestem. O que é sacrifício espiritual? Eu peguei 3 passagens aqui. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando aqui de um sacrifício vivo. Agora na versão da mensagem diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Isso é um culto espiritual, e eu preguei aqui no domingo passado sobre vida de louvor. Amém? O que eu falei? Vida de louvor é você manifestar Deus através de atos. Sacrifícios espirituais é isso. É no oculto, onde ninguém está te vendo, eles possam olhar para você e falar: você é pedra viva. Que comportamento. Você tem atitudes dignas. Você fala realmente de onde você veio. Você tem princípios reais. Você tem comportamentos de príncipe. Aleluia. Efésios 5:2. Vocês estão muito quietos hoje, gente. Ou a mensagem está ruim, ou vocês estão doidos para acabar. E andar em amor como Cristo também vos amou, se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versão mensagem. Observem o bem que Deus fez. Façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Amém? Sacrifícios espirituais é você amar como Cristo. É ter essa consciência de você ter uma compreensão tão grande do amor dele. Como Paulo diz: eu sou constrangido, eu sou apertado quando eu penso nesse amor. Quando eu imagino tudo que Ele fez por mim. Ele morreu, Ele se deu, Ele se entregou no meu lugar para eu ter vida. Gente, entenda isso. Alguém morreu por você, para você viver. Não só viver, mas viver a vida dele. É uma condição extraordinária. Ele te deu para você viver não uma vida comum ou mais ou menos, mas uma vida extraordinária. E Ele falou: dentro desse amor eu quero que você manifeste um culto de adoração espiritual, onde a base vai ser o meu amor. Pedras vivas. Aleluia. Hebreus 13. (15 ao 16). Por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É você compreender isso. Sacrifício de louvor não é meramente cantar e estar aqui. Amém? É você dividir tudo aquilo que você está recebendo com outras pessoas. É você colocar diante das pessoas e dizer: olha, eu quero que você coma da mesma comida que eu estou comendo. Eu não quero só para mim. É você compreender isso. Uma vez que eu estou cheio, eu quero também encher outras pessoas. É aquilo que eu falei. É você compreender quando Ele diz: melhor dar do que receber. É uma coisa estranha, porque receber é muito bom. Mas uma vez que você compreende que melhor dar, é porque você está tendo. Só pode dar quem tem.
Por isso que ele fala, você tem que ter prazer em dar mais do que receber, porque se você tem condição de dar, é porque você está recebendo. Aleluia, isso é frutos de louvor daqueles que confessam o seu nome. Aleluia, que coisa linda, hein? Eu vou ter que pular aqui, queridos, eu ia falar tanta coisa. Eu estou no tópico 4 ainda, eu tinha até o 7. Deixa eu ver qual que é o melhor aqui. Não vou pular o peregrinos e forasteiros, eu vou para servos de Deus, tá? 1 Pedro 2,16. Essa mensagem para conferência, né? Tem que ter umas 2 horas. Pedro 2,16. Mas como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Eita glória. Você gosta de ser livre, querido? Na versão da mensagem diz: usem da sua liberdade para servir a Deus, não para quebrar as regras. Tratem todos com dignidade, amem sua família espiritual, temam a Deus, respeitem o governo. Primeira consciência que você tem que ter aqui, que você foi chamado para o serviço e você é servo. Mas sabe, o servo de Deus não é como o servo do mundo, né? O primeiro princípio que Deus nos chama para servir, Ele vai te dar liberdade. Liberdade é confiança. E você ter confiança de alguém, que isso é privilégio. Você ser livre para poder fazer as coisas. Você trabalhar em liberdade, a melhor coisa que tem é quando você trabalha em uma empresa, amém, onde você é livre. Eu fico vendo aqueles padrões de empresas americanas, né? Microsoft, Google lá da vida. Os caras não têm um horário para começar a jornada de trabalho, né? Eles têm uma meta para se cumprir dentro de uma semana. Se o cara quiser trabalhar de madrugada, ele pode trabalhar. Se ele quiser trabalhar de tarde, de manhã, de noite, não importa. Essa foi a cultura da empresa. Deu uma liberdade para ele poder criar esse ambiente que vai ser agradável para ele. E é engraçado, eles vão trabalhar do jeito que eles se sentem mais à vontade, né? Tem uns que criam no seu ambiente de trabalho um ambiente como se fosse da casa dele. O cara põe uma bicicleta, põe lá não sei o quê, tem uma cesta de basquete na sala dele, o que ele quiser. Amém? Agora essa responsabilidade, ela não pode ser enxergada exatamente como o quê? Como uma quebra de regra. Porque uma vez que eu sou livre, eu não vou deixar de ter responsabilidades. Pelo contrário, a minha consciência de responsabilidade tem que ser muito maior. Quando a gente prega graça e compreende que a gente foi salvo não por aquilo que a gente fez, e a minha salvação é pela fé, não por aquilo que eu faço, algumas pessoas confundem isso. Falam, então eu posso todas as coisas, né? Naquele que me fortalece. Eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu sou salvo. Amados, a consciência que você precisa ter é o seguinte: a graça te alcançou sem você fazer nada, mas pelo fato dela ter te alcançado sem fazer nada, é que a minha responsabilidade em retribuir esse amor é muito maior. Uma vez que me foi confiado algo que eu não merecia, eu preciso corresponder àquilo com muito mais entrega. Entende? Não é um passaporte para você pecar. Porque o cara que tem essa consciência, ele nunca foi alcançado por esse favor. Eu entendo que ele nunca foi salvo, ele nunca conheceu o amor de Deus. Porque uma vez que eu conheço esse amor que me alcançou sem eu fazer nada, eu falo, a única coisa que eu penso, eu preciso retribuir. E o meu retribuir é servindo com integridade. É servindo com lealdade. Eu preciso ser leal, queridos, àquele que me alcançou e me amou. Isso é lealdade, é um princípio de honra. É um princípio maravilhoso que a gente precisa ter. Eu sou leal a tantas pessoas, queridos, que passaram pela minha vida. E em momentos que eu encontro, eu honro essas pessoas.
ainda que não esteja caminhando com elas, mas eu tenho um reconhecimento daquilo que elas fizeram por mim. Agora, muito mais por aquele que me tirou da morte, das trevas, do império de dor, de enfermidade, e me trouxe para o reino dele, me tornou filho, não só filho, príncipe, colocou um anel no meu dedo, mudou as minhas vestes, e me fez herdeiro dele. Muito mais, queridos, eu tenho a oferecer a ele, muito mais responsabilidades, eu quero assumir em favor dele. Ele não me cobra nada, ele me deu liberdade. Liberdade para me relacionar com ele, liberdade para me cultuar a ele. Nós somos uma igreja que não tem os nossos cultos engessados. Você tem liberdade, queridos. Você tem liberdade para poder estar aqui, para chorar, levantar suas mãos. Você tem consciência, amém, que você não precisa pagar mais preço nenhum, porque ele já pagou tudo. E isso torna o seu relacionamento muito mais fácil. Muito mais fácil. Não existe pagar preço de oração, não existe pagar preço de jejum. Oração é relacionamento e prazer, não é pagar preço. Jejum é santificação pessoal, é crescer nele. Então essa consciência, queridos, ele arrancou esse véu da religião, queridos, da lei, do peso, e me deu liberdade. Hoje eu não carrego fardo. Hoje a minha adoração é genuína. Eu venho aqui porque eu tenho prazer e eu amo. Você tem que ter essa consciência. Você não tem que vir aqui por causa do pastor, para ele te ver que você está cumprindo um ritual, não. Você tem que sentir necessidade de estar aqui, querido. Você tem que desejar isso. A minha semana inteira, sabe qual que é a minha motivação? Esperar os cultos. É a programação mais importante que eu tenho da minha vida. Falo isso aqui sem medo. Amém. As outras coisas são consequências. Poder sair com a minha esposa, viajar com ela, isso é uma consequência. Mas o meu prazer está aqui. O meu prazer é Ele. Aleluia. Então Ele me deu essa liberdade. Quer dizer, essa liberdade é um privilégio que eu tenho, amém. Um privilégio que eu tenho de servir a Ele. Agora eu tenho uma responsabilidade como servo, amém. E qual que é? Eu preciso, como servo, compreender, queridos, que na casa real, você vive na casa real, e dentro de uma casa real existe disciplina, amém, e precisa existir lealdade. Um príncipe não pode se comportar de qualquer jeito, amém. Se você for lá na casa lá do príncipe, da rainha Elizabeth, você vai ver que existem princípios que você precisa viver. E dentro do reino existem princípios de éticas que a gente precisa viver. Amém. Você não está servindo uma pessoa qualquer, querido. Você não está servindo a um presidente de um país, não. Você está servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra. É a Ele que você está servindo. E você precisa ter disciplina e lealdade. E aí você sabe o que eu penso? As pessoas acham que simplesmente pelo fato dele ter nos dado liberdade, a gente pode se comportar de qualquer jeito. De qualquer jeito. A liberdade, queridos, não é você se portar de qualquer maneira. Se você for encontrar com o presidente da república, você vai ter que ter um comportamento. Você não vai chegar lá de qualquer jeito, nem com qualquer roupa. Senão você não entra. Agora, por que Deus a gente tem que tratar de qualquer jeito? Por que eu vou fazer as coisas para Deus de qualquer jeito? Vou fazer, cara, assim mais ou menos. Deus, tá bom. Não está bom não, querido. Você tem que estar melhorando cada dia mais. Porque no dia que eu subir aqui e começar a pregar de qualquer jeito, você vai ficar assim, ó, tá com nada não esse cara.
Porque eu não fui chamado para fazer as coisas de qualquer jeito, não, gente. A gente não foi chamado para fazer as coisas de qualquer jeito. Deus tem padrões de qualidade, de princípios. Porque se a sua mentalidade for de qualquer jeito, amém, você também vai ter uma vida de qualquer jeito. Porque você não tem uma consciência para estar preparado para viver coisas grandes. Então tem que começar em nós. Tem que começar na nossa cultura. Amém? Nos padrões de excelência que você tem que ter. Não faz nada de qualquer jeito, não. Ah, vou fazer um tempo de oração lá em casa, rapidinho, de qualquer jeito. Então não faz. Melhor não fazer. Agora, se for fazer, faz com excelência. Pode ser 15 minutos. Mas 15 minutos de excelência. 15 minutos que vai parar tudo. Você fala, é eu, Senhor. Só nós dois. Amém. Somos livres, queridos. Mas faça valer a pena a liberdade que você tem. Pelo fato de ser livre, você fala, Deus, eu quero te amar e quero ser melhor cada dia mais. Eu quero crescer, eu quero me comportar cada dia melhor. Eu quero fazer valer a pena tudo que o Senhor fez por mim. Aleluia. Primeiro Pedro 4. Não é nem 8 horas ainda não, tá, gente? É porque parece que eu já falei, tem umas 2 horas já. 1 Pedro 4, 9. Pedro 4, 9 a 10. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servindo aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro agora está falando aqui que nós somos mordomos dele. Amém. O que é que o mordomo tem, queridos? Ele tem o privilégio de receber e administrar coisas do Senhor, coisas de quem ele serve, do seu patrão, vamos dizer assim, né? O mordomo administra. Não era isso que José fazia na casa de Potifar? Tomava conta de tudo. O mordomo traz a lista, ó, tem que comprar isso e isso, está faltando isso e aquilo, e o dono faz, porque confia. Agora, qual que é o privilégio nisso? Ele nos confiou coisas especiais. Entenda isso. Que coisas especiais? Ele te confiou dons, talentos. Entenda isso. Por melhor que você seja, em qualquer área que você esteja sendo usado, se é em cura, se é em palavra, se é em conhecimento, em qualquer área, se é habilidade para empreender, entenda isso. Isso é um dom da parte de Deus que foi conferido a você. Por quê? Porque Ele te deu. Ele confia em você e Ele te entregou isso. Os dons são irrevogáveis, entenda isso. Uma vez que Ele deu, é seu. Mas agora existe uma responsabilidade da nossa parte. Como mordomos fiéis e servos fiéis, saber como nós estamos usando aquilo que Ele nos deu. Você está usando para o bem ou para o mal? Eu comento muito com o Rafael, tem um amigo meu, eu trabalhei para ele. Pensa num camarada que tem o dom para ganhar dinheiro. O cara quebra hoje, daqui a 6 meses ele levanta. Se ele quebrar de novo, ele levanta de novo. Ele já está com 2, 3 carros. Só que ele tem uma índole para o mal. Ele tem um dom da parte de Deus, queridos, que é habilidade para fazer negócio, como eu nunca vi. Como eu nunca vi. E dentro dessa maldade ele ficou preso 8 anos. Saiu agora, recentemente. Ajudei ele muito nesse processo. E ele falou: Ronan, pela primeira vez na minha vida, eu registrei uma empresa da forma que ela tem que ser. CNPJ, inscrição estadual, municipal, alvará, com tudo. Limpei meu nome, paguei minhas dívidas, fui na Receita, financiei meus débitos, tudo.
Eu falei, cara, eu sempre acreditei, né? Eu falei com você. Ele vai vir aqui na igreja, eu não vou falar quem ele é não, senão você vai lembrar dele como uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa boa. Mas eu falei, cara, anda da maneira certa. Usa o seu talento, o seu dom para o bem. Sai fora dessas associações erradas, dessas pessoas que querem te usar, te levam para o buraco. Eu tenho certeza, eu acredito que se ele se pautar dentro da palavra, daqui a pouco ele será um grande empresário novamente. E muito rápido. É uma habilidade da parte de Deus que ele tem tremenda. Mas amados, isso é confiado a nós e existe a responsabilidade. Como nós estamos fazendo? Olha a parábola dos talentos. Que o dono deu para um uma parte, deu para o outro outra parte. O primeiro multiplicou, o outro guardou. Entenda isso. Temos privilégios de ser usados por Ele, ter nos dado dons e capacidades, mas a gente precisa fazer isso multiplicar, queridos, em favor do Rei. É a responsabilidade. Existe o prazer em ver o poder de Deus se manifestar através da sua vida. As habilidades que você tem começar a se destacar, as pessoas começam a olhar para você, ver os resultados e olhar, poxa, esse cara é muito bom, eu quero andar com ele, eu quero estar perto dele. Mas essas responsabilidades, queridos, elas precisam trazer exatamente, não as responsabilidades, esses privilégios precisam trazer exatamente a nossa responsabilidade, os nossos comportamentos com ética, com princípios dentro daquilo que ele nos ensinou. Como mordomos, a gente precisa fazer jus ao nosso rei. Somos servos dele, estamos servindo para ele. E é nisso que a gente precisa estar pautado. A gente precisa viver em cima disso. Amém. E aí eu faço a pergunta: você de fato é um cristão? Por quê? Porque cristão é ser como Cristo. E nós temos que ter esse privilégio. Os discípulos, eu acho bacana quando fala na Bíblia, pela primeira vez eles foram chamados de cristão. A Bíblia exalta isso, porque é privilégio. Privilégio você falar, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Ei, querido, aleluia. Você é como Jesus, querido. E como Jesus, você precisa estar se tornando cada vez mais semelhante a Ele dia a dia. Amém? Aleluia. Eu quero encerrar com um versículo aqui. Que bom. Não é não? Salmos 8. Salmos 8:3. O pessoal da música pode subir aqui, tá? A partir do versículo 2: Tu ensinaste as crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calastes teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu, olha que coisa linda, queridos, Davi, tenta imaginar Davi. Eu fico imaginando Davi deitado na grama olhando para o céu. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes de glória e honra. Tu os encarregastes de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas.
os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Talvez você está perguntando, pastor, a sua Bíblia está errada, porque na minha está falando, tu fizeste um pouco menor que os anjos. Amém. Tem a sua versão assim? Tem alguém que está com essa? Tá? Tem alguém que está escrito menor que Deus? Porque, queridos, o original aqui, sabe o que está escrito? Tu os fizeste um pouco menor que Elohim. Elohim é a mesma versão que está escrito no princípio da criação, era Elohim. Elohim fala da trindade. Amém? E é a mesma expressão que às vezes é usada para anjos. Mas você não precisa ter medo de ler que Ele nos fez um pouco menor do que Ele, do que Deus. Amém? Você é a obra-prima. Qual é o privilégio disso tudo? Você é o único ser existente que tem a imagem e semelhança de Deus. Amém? Esse é o privilégio. E qual é a responsabilidade? A responsabilidade é mais gostosa. Ele nos encarregou de tudo que Ele criou. Eu fosse você, eu tinha dado glória. E puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Ele te criou a imagem e semelhança. Ele colocou autoridade sobre você e disse: domine sobre tudo. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, diz a Bíblia que Ele colocou todo o principado sujeito debaixo dos pés dele, querido. Amém. Todas as forças. E uma vez que você está nele, todo mal, todo império de treva, tudo aquilo que existe, querido, foi subjugado. Não existe nada acima de Deus. Amém? E você está nessa posição. Então deixa eu te falar, câncer, Covid, miséria, pobreza, tristeza, depressão, tudo isso está abaixo dos seus pés. Amém? Agora você precisa ter consciência de quem você é. Porque se você achar ainda que você está lá embaixo, essas coisas vão te dominar. Mas Ele nos fez um pouco menor do que Ele falou: te dei poder para dominar sobre tudo. Sobre tudo. Aleluia. Fica de pé.